Oi, Tim. Oiê, Oi, Estamos Jaque. ao vivo. Deu certo. Oi, Deu Jaque. certo. oiê. Cadê, Jaqueline? Deu só porque eu falei deu certo, a Jaqueline Sumiu, caiu. Jaqueline. Vamos de novo. A Elida também já tá aí, Tim. Tá A escutando a música tá musiquinha? animada pra gente falar de propósito, hein? Cadê a Gostei. Jaqueline? Ué, a Jaqueline saiu fora. Oh, God. A Elida pediu pra participar, viu, Tim? Se puder, Ok. tá como host. Boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite. Cadê a Deixa eu Jaqueline? participar. Tô esperando nossas amigas entrarem também. Ok. Gostei da trilha. Queen é sempre bom. Oi, Elida, boa noite. Tudo bem? Tô me escutando bem? Tudo? Então, eu tô escutando bem. A Ainda não Jaque apareceu voltou. hoje. Ok. Cadê Jaque? Ela já entrou aí, ela pediu para participar, eu Vamos acho. convidar. Pronto. Ei, Oi, amiga, voltou! como vocês estão? Eu estou bem, e você? Tudo bem também? Um Ô, Jaque, assunto você tá que de eu filtro ou você tá amo. maquiada mesmo? Não tô maquiada? Eu só Olha tenho que filtro. chique. Me proibiram, Hélida. Me proibiram de colocar filtro. Falaram assim, não, Não, nem vem que. Não, é que a Jaque fugiu de uma festa aí que eu tô sabendo. Ela já veio direto de uma Ô, festa. Hélida, hoje é aniversário da minha sogra. Uau! Acredita? E aí eu tentei fazer a live de lá, mas a minha filha não deixou. Não deu, teve que migrar. Boa noite, Rodrigo. O Rodrigo tá falando boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rony. Rodrigo. O Rony também. pessoal entra na live tanto dos meus contatos quanto dos contatos de vocês, é isso? Isso é. Aí você vai olhando aí Sim. quais são os seus aí. Uhum. Diego também entrou. O Rafael. Rafael também é aluno nosso. É. Ah, vai ter bastante aí o pessoal da Hélida. Bacana. Ai, Hélida, esse assunto para mim é tão assim mágico, eu adoro esse assunto. Estou muito empolgada para falar de Pois propósito. é, uma responsabilidade, né? Não é um assuntinho, não, é um assuntão, né? É verdade. Ó, o Rafael tá dando boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Eu também tô super ansiosa para falar desse assunto. É um assunto que eu gosto bastante. Então, vamos ver. Acho que a noite promete. Promete. Vamos lá, Jaque. Vamos lá, então. O Thiago já Quer até tirou a fazer trilha sonora. Eu já coloquei o Fred Mercury para descansar aqui um pouco. Deixa ele descansar. Deixa ele descansar. Jaque, quer fazer as honras da casa? Vamos então. Boa noite para todos vocês. Estamos aqui ao vivo com empreendedores de sucesso, a Fabiana, e a nossa convidada especial, que é a Hélida Rabelo Treinamentos. A todos que estão entrando, uma boa noite para vocês. O assunto hoje é sobre propósito. E eu gostaria que a Hélida também fizesse as honras, falasse um pouquinho dela, para que o pessoal conhecesse a história da Hélida. Eu sei que tem bastante gente aqui que, né, provavelmente conhece, e tem outros que não. Então, Hélida, por favor, seja bem-vinda. Obrigada. É Tiago, obrigada. É Fabiana, né? Obrigada. Fabiana, isso. Prazer, viu? Que prazer é meu. É a primeira vez que eu faço uma live aí com 4 pessoas, então para mim é novo. Legal. E o Rafael está falando ali, o propósito é muito importante, né? É o modo de viver.
E, enfim, quando você falou, Elida vai falar um pouquinho dela, nossa, gente, é difícil a gente falar um pouquinho da gente, né? Eu vou tentar ser breve. Então é o seguinte, eu sou educadora, né? Eu gosto de chamar Elida Rabelo Treinamentos porque eu acredito em treinamento. Em toda habilidade ou em toda área de trabalho, a gente treina, né? Seja na área financeira, seja na área do inglês, seja na área de recursos humanos, tudo é treinamento. Então, para mim, educação anda junto com treinamento. E desde que eu me conheço por pessoa, quando eu tive consciência da minha existência, pequenininha, eu sempre quis ser professora. Então, vocês estão diante de uma pessoa que ama educação, que ama compartilhar informação. E para mim, esse é o meu propósito de vida, né? Trabalhar com compartilhamento de informação. Eu acho que hoje esse momento que a gente vive online, com muita informação, ele favorece com que a gente busque mais informação. Então, a responsabilidade está grande de você até filtrar, né, qual informação que você vai passar. Então, hoje eu estou diante de um desafio novo, né, de alinhar o meu propósito com esse novo momento, porque eu já tenho esse trabalho que eu faço com idiomas, e naturalmente o meu propósito ele foi ficando cada vez mais explícito na área de idiomas, só que também foi surgindo um propósito humano junto com o inglês, né? O tanto que a gente consegue desenvolver as pessoas através do idioma. Então, para mim, desenvolvimento humano anda junto com propósito, e esse é o meu propósito, né? Então, eu estou aqui à disposição de vocês para que eu possa, pelo menos, responder a algumas expectativas que vocês tenham sobre isso, mas usando sempre a minha experiência, tá? Eu fiz diversos treinamentos, né? Desde treinamentos internacionais com treinadores assim como Tony Robbins, Blair Singer. Depois eles vieram para o Brasil com uma outra equipe. Aí depois eu me formei pelo IBC com o José Roberto Marques. Então, assim, eu tenho uma experiência com treinadores racionais do tipo americanos e brasileiro de alma do tipo José Roberto Marques. E aí achar o equilíbrio disso tudo e junto com a minha história com idiomas. Então, estou aqui à disposição, que eu puder compartilhar de útil, contem comigo. Ah, bacana. Quem que quer começar? Na verdade, eu queria falar assim, Elida, eu também tenho uma trajetória muito parecida com a sua. Eu comecei dando aulas de inglês na minha carreira, né? Eu fui professora e eu sempre gostei, assim, para mim é essencial trabalhar com pessoas. Mas eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E eu acho que essa questão de propósito, ela ficou mais forte, mais assim latente depois que eu saí do mundo corporativo, né? A gente quando tá trabalhando, acho que vai muito no automático. E é fase da vida também, né? A gente é mais nova, você vai fazendo as coisas, não para pensar em muitas coisas mais espirituais, enfim, qualquer que seja sua religião. Mas eu acho que ficou mais latente depois que eu saí do mundo corporativo. E aí, uma das questões, né, que ficou bem forte para mim, que eu ficava pensando assim, como saber qual que é meu propósito, né? Eu sei que eu gosto de pessoas, eu sempre trabalhei com gente também, né, desde a área de educação, depois passando por recursos humanos, enfim, consultoria. Mas como saber qual que é seu propósito de vida, uma coisa maior assim? Então, olha só, foi bom você ter falado do mundo corporativo, porque eu estou na educação há 21 anos, né, que é a idade da minha filha. Mas eu fiquei no mundo corporativo por 10 anos. Eu trabalhei com comércio exterior, dos 15 aos 25. Foi quando minha filha nasceu e eu decidi assumir o meu propósito na educação. Mas eu já era formada em letras e eu trabalhei no corporativo por 10 anos. E então você sabe o que eu tô falando, né? Eu sei o que você está falando, mas o meu propósito, ele gritava em mim antes do corporativo. Tanto que eu estudei técnica em administração de empresas, mas querendo já fazer magistério. Só que na ocasião eu tinha um propósito. Eu quero trabalhar. Eu não quero só estudar. E na época tinha o magistério do Cefam, que era o dia inteiro, e se eu estudasse o dia inteiro, eu não ia conseguir trabalhar. Então, assim, por que eu queria trabalhar cedo? Porque eu queria produzir. Na minha cabeça eu tinha que produzir. Então eu fui trabalhar com 14 anos e já entrei num banco na área de comércio exterior, no Bradesco. Eu trabalhei na área de câmbio lá desde os 15 anos, porque eu já falava inglês desde os 12. Então o inglês foi abrindo portas de um tamanho que eu nem imaginava em idade tão nova, né?
Mas eu fiquei, aí eu me perguntei hoje, antes da live, por que eu consegui ficar 10 anos no mundo corporativo, no comércio exterior, se o meu sonho era ser professora desde pequena? Eu tinha um propósito desde mim, eu queria ser professora desde pequena. Se alguém perguntasse para mim quando eu era pequena, o que você quer ser quando você crescer? Professora. Então vocês imaginam eu saindo do mundo corporativo e falando para as pessoas, eu vou ser professora, você é louca? Você vai ser professora no Brasil. Aham, vou ser professora no Brasil. Porque É verdade. Pior que professora. Então, assim, eu começo a olhar as coisas e falo assim, que engraçado, assim, acho que o propósito sempre gritou comigo, assim, porque eu saí do Bradesco para dar aula, tipo, contrariando meus gerentes que estavam vislumbrando que eu fosse me tornar a primeira gerente de operações de câmbio da América Latina, do Bradesco. E não, eu quero ser professora, eu não quero ser isso. Vocês estão vendo uma coisa que eu não estou vendo. E eu tive que ir contra essa maré. Eu fui muito julgada, muito criticada. Isso eu estava com 21 anos. Então, assim, o propósito que gritava dentro de mim era muito grande. E eu falo que eu assusto um pouco quem é racional. Eu acho até que o Thiago é mais racional, trabalha com Trabalha com Não, números, né? na realidade, na realidade é o seguinte, era racional assustado, entendeu? eu sou o cético da turma, por assim dizer. Verdade. Eu tenho um ceticismo muito latente em relação a algumas coisas. Por quê? Porque eu questiono as coisas. É da minha natureza questionar. Uma coisa que a Elida falou que eu achei interessante é que desde lá do início da trajetória profissional dela, por assim dizer, o propósito dela gritava para ela. Hoje, nós três aqui, os três hosts do bate-papo, o propósito gritou para a gente um pouco tarde, por assim dizer. Né? Por quê? Porque a gente estava dentro ainda daquela formatação social, né, que a gente carrega com a gente, e é uma característica do latino, do brasileiro em si, né? Aquela coisa, você vai para a escola, você estuda, aí o seu pai fala que só é bom quem é médico ou é engenheiro, aí você tenta agradar o seu pai, aí você vai arrumar um bom emprego, aí quando você arruma um bom emprego, você fala, não, agora você tem que casar, e tem que ter uma casa, tem que ter uma família, etc. E aí a gente se submete, de uma certa forma, a essa formatação social, e a gente esquece de visualizar o que realmente é a nossa essência, o que realmente é o nosso propósito. Então, assim, a Elida ficou 10 anos no corporativo, eu fiquei 20 no corporativo, a Fabi também, quase 20, 16. Né? 16. A Jaque, 10, 12, né, Jaque? 12. E assim, e de repente, né, que foi o tema da nossa primeira live, né, aquela questão do estou sem emprego, e aí? E aí? Pra gente, nesse momento, o propósito veio slap na nossa cara, assim. Né? Ou a gente então, passou a escutar, né, Thiago? A gente passou exatamente. A escutar, já estava lá, né? Exatamente. Então, assim, eu acho engraçado, engraçado não, né? Eu acho louvável quando você tem o caso da Elida, em que o propósito estava ali, batendo na cara dela, no bom sentido, desde pequena, desde os 15 anos, eu quero ser uma professora, eu quero ser uma educadora, né? E assim, Elida, conta pra gente como é conviver com esses dois cenários. O cenário da formatação social, que você passou por isso, né? E o propósito te chamando ali a todo momento. Nos ensinar, porque nós estamos nessa transição. Sim, é bem pertinente isso tudo. Boa noite, eu estou vendo o pessoal comentar, inclusive o Rafael falando aqui que ele também está passando por esse momento. Então, tem várias pessoas que vão se identificar com isso. E olha só, eu vou falar sempre da minha percepção, da minha história, o que eu estou falando é a minha verdade, né? Eu gosto de deixar isso claro, né? Nada é radical. Então, assim, como funcionou sempre para mim? Eu sempre fui de escutar meu coração. Eu acho que isso facilita um pouco para a gente escutar o propósito, porque o propósito ele vem do fundo do nosso ser, né? É o que você entende que você nasceu para fazer. E eu sempre amei ajudar as pessoas com compartilhamento de informação.
Então, quando eu fiz técnica em administração de empresas, eu fiz na Fundação Bradesco. Eu era apaixonada por todas as matérias. Então, eu tinha psicologia, eu tinha administração, eu tinha direito, eu tinha contabilidade, e eu tinha estatística, e tinha inglês, e tinha português, e um monte de coisa. O que a Ellie, da jovenzinha de 15, 16 anos, fazia? Estudava muito, tirava boas notas, trabalhava no banco já. Na hora de prestar vestibular, o que gritou em mim de novo? Gritou. Eu tinha 17 anos para decidir o que eu ia estudar. Ah, eu quero dar aula. Pronto, eu sei que eu quero dar aula desde pequena. Eu fiz técnica de administração porque eu já queria trabalhar. E aquilo para mim, eu técnica de administração, eu consigo um trabalho. Então, deixa o magistério para quando eu for para a faculdade. Eu tinha isso claro dentro de mim. Gente, eu venho de uma família com a mãe dona de casa e o pai metalúrgico. Eu não tenho empreendedor na minha família, eu fui a primeira louca da casa, eu fui a primeira a quebrar todas as correntes que todo mundo ficava acorrentado junto, sabe? Então, assim, Hélida, você vai estudar o quê? Ah, se eu fizer psicologia, eu posso dar aula. Se eu fizer direito, eu posso dar aula. Se eu fizer administração, eu posso dar aula. Se eu fizer estatística, eu posso dar aula. Se eu fizer português, eu posso dar aula. Se eu fizer inglês, eu posso dar aula. Tá, mas eu estudo inglês desde os 12 anos, então eu já sei, vou fazer letras. Pronto, decidi fazer letras. Ai, mas vai fazer letras no Brasil? Ai, é 0,5 por vaga, nem é concorrido. Eu quero fazer letras. Gente, desde essa idade eu tava, tipo, ligando aquele botãozinho famoso que todo mundo demora para aprender. Mas eu, gata, mesmo acorrentada. É um troço meio louco isso aqui que eu tô falando. Hoje eu tenho 45 anos. Hoje eu me sinto desacorrentada de várias coisas, mas eu não era desacorrentada aos 17. Eu também fui educada para estudar, casar e ter filho e tudo bem. Tanto que eu saí do mundo corporativo para ser mãe. E aí pensei, agora é minha hora de ser educadora, porque eu posso ser educadora e mãe. Mas eu não me via, tipo, mãe e no mundo corporativo, porque eu sabia que eu não seria o tamanho de mãe que eu queria ser na época. Eu tinha várias coisas que gritavam dentro de mim, justamente porque eu sou muito coração. Então eu brinco assim, hoje, né, claro, dirigindo a escola, há 16 anos, óbvio que eu aprendi a ter um olhar mais racional sobre as coisas, mas eu sempre sou coração primeiro, sabe? Então, por isso que eu sempre falo da minha história e do que eu vivi. Então, assim, tudo que eu vivi dentro do mundo corporativo me trouxe uma certeza. Eu fui fazer letras e trabalhando no banco. Gente, eu via números o dia inteiro. E eu falava, gente, eu faço letras porque eu não quero números minha vida inteira. Então eu brincava, gente, eu vou fazer letras porque eu não quero só números. E aquilo ficava na minha cabeça. Então eu tinha uns insights meio loucos assim dentro de mim. Ah, mas por que você faz letras? Não é porque eu não quero fazer números. Números eu já faço no banco. Então tá, tô fazendo letras. E porque eu estudava inglês desde os 12, falei, eu vou dar aula de inglês. Mas não pensem vocês que eu ia dar aula de inglês para a escola de idiomas. Eu já estava vislumbrando a Ellie da professora de escola pública, porque eu nunca tive preconceito, eu vim de escola pública e eu iria para a escola pública. Mas é que daí o caminho foi se abrindo para idiomas e eu fui trilhando. Daí a história é longa, né? Dá um dia inteiro para contar. Para tentar resumir, não fugir do nosso início, o que o corporativo foi me trazendo de certeza? Que eu tinha coisa para compartilhar. E que a visão que eu estava dentro do banco era legal, porque eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa dedicada. Então, tudo que eu aprendia, eu buscava o 100%. Tudo que eu aprendia, eu buscava excelência. Então, todo mundo me via assim, realizada. Não, ela é realizada no banco. Imagina, olha como ela é eficiente. Não, mas, gente, eu vou falar do fundo do meu coração. Eu tinha todas as doenças do mundo que vocês possam pensar. Gastrite. Ai, eu tive também. Faço ideia, viu? Eu tive também, viu? Tive aí também. A gente sabe muito bem do que você está falando. E o médico não saber o que você tem. Um dia a médica plantonista falou para mim, olha, Jaqueline, eu vou ter que falar para você uma coisa. Eu acho que você precisa ver, na verdade, a sua mente. Porque eu acho que você não está legal na sua mente. Não estou dizendo que você não tem doença. Mas que como você está tão carregada mentalmente, você está distribuindo isso pelo seu corpo inteiro e a gente procura e não acha que você tem. Exatamente. Então, eu estava indo contra os meus propósitos. Aí, quando eu fui me formar em letras, isso foi, eu estava com 21 anos, eu estava no banco há 6 anos. Com 21 anos eu me formo, professora, licenciatura plena, já posso dar aula. Fui avisar o meu gerente. Olha, agora estou formada, eu vou sair do banco e vou dar aulas. Fui para a Unicamp,
como aluna especial, porque eu tinha que ter um trampolim, eu não ia conseguir sair dando aula do nada. Falei, então beleza, você é aluno ouvinte da Unicamp, eu não ia prestar vestibular para fazer outra faculdade, eu não fiz letras na Unicamp, mas eu sabia que a Unicamp ela oferecia como aluno ouvinte para eu ficar lá dentro e receber um certificado que eu fui aluno ouvinte da Unicamp. E ali, gente, o meu gerente na época, inconformado, ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o aviso prévio, você vai ver se você quer essa loucura mesmo. Gente, ele tirava sarro de mim. Ele às vezes, na hora do almoço... Achando que você ia desistir? Ele achava que eu ia desistir. Acho que ele deu o aviso prévio para tentar ver se ela mudava de ideia, né? Quanto isso, né? É uma loucura, por isso que eu tô falando. Eu vivi tudo isso que vocês viveram, ainda acho que talvez um pouco pior, porque eu tava escolhendo. Tipo, eu tô escolhendo sair disso, né? E aí você é louca porque você tá escolhendo. Então, mas enfim, a gente passa por isso. E eu lembro que eu ia almoçar com os colegas de trabalho, eles vinham às vezes, sabe essas professoras dando a mãozinha para criança na creche? Tem bastante creche no centro de Campinas. E um dia apareceu uma mulher carregando várias criancinhas. É isso que você quer ser? Eu quero formar. E o pior é isso, né? Que professora tem é um preconceito, É um né? preconceito, né? É um preconceito. E aí, aquilo fazia eu enxergar aquela Elidinha que queria ser professora, agora grande, podendo ser professora. Gente, mas foram professores que me formaram. Por que eu vou desmerecer essa profissão? Pois é. Aí, assim, para mim... Então, por isso que eu falo assim, eu confundo os racionais, porque daí eu fui com uma força atrás do meu propósito e eu realmente decidi sair, né, do banco. Mas, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Ai, meu pai, essa Elidinha, que sempre quis ser professora, desde pequenininha gostava de biblioteca e gostava de ir na casa da tia, que tinha uma biblioteca lá no bairro Boa Vista e tal. Meus pais não eram de ter biblioteca em casa, como eu disse, eu vim de uma família bem simples. Vocês acreditam que eu frequentei a casa da minha tia todas as férias? Ela tinha uma freira que eu ia na casa dela, ler todos os livros da vida dessa freira. E eu passava toda vez lá no bairro Boa Vista, você passa em frente da Bosch, não passa? Sim, passa. Então, e eu falava assim, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui. Vocês acreditam que eu estou saindo do Bradesco? No último dia de trabalho, o meu gerente me chama. Eu sei que você está saindo, porque você não quer mais trabalhar com o comércio exterior, ainda que eu não concorde, porque você está na mesa de operações de câmbio. Eu já era operadora de câmbios há 3 anos, desde os 18, e eu me esforçava muito. Eu não entendia de matemática financeira, mas eu aprendi. Aquela vontade de aprender para poder fazer algo. Que eu acho que o professor, ele, primeiro de tudo, ele tem que ter vontade de aprender, né? Então, independente do que, eu ia lá e aprendia. Ele falou, então, tem uma multinacional precisando de uma pessoa com seu perfil, fluente em inglês e com conhecimento de exportação e importação. O último, eu chorando com meus amigos, gente. Assim, sabe, colega de trabalho chorando, vou embora. Eu falei, qual é o nome da empresa? Ele, Bosch. Ai, não, pode falar que eu vou. Porque desde pequenininho eu falei que eu ia para Bosch. Então agora você está falando que a Bosch está precisando de uma pessoa com meu perfil. Gente, eu fiquei mais 3 anos no corporativo. Aí que minha filha nasceu, que eu saí. Então, assim, eu ainda me permiti conhecer a empresa. Porque eu falei, vai que eu tô cansada de banco. Não, mas eu fiquei mais 3 anos no corporativo, empresa, para saber que não era o que eu queria. Só que daí, na Bosch, eu conheci muita gente com problema de falar inglês. Muita gente. E ali começou a gritar. Eu formada em letras, vendo um monte de gente com problema de falar inglês. E eu, gente, eu preciso fazer diferença no mundo? Porque esse monte de executivo precisa falar inglês e não estão falando, eu preciso sair daqui e ensinar inglês para todo mundo. Eu sei que foi gritando o propósito mesmo eu dentro de uma empresa. Então é isso. Essa coisa que grita, né, dentro da gente, talvez eu tenha escutado mais cedo justamente porque eu sou emocional. Eu talvez esteja aqui dando um recado para os racionais. Eu sou emocional também, tá? Então, eu vou dizer aqui, tá, que eu sou emocional. O grande problema voltando um pouco para a questão da formatação, é que a gente fica racionalizando demais a vida e a gente cala as nossas emoções, né? O propósito nosso aqui, exatamente do Empreendedores de Sucesso, é cultuar de uma maneira saudável corpo, mente e espírito. Ou seja, liberar as emoções, né? E quando a gente racionaliza demais a nossa vida, a gente esconde nossas emoções. E as emoções acumuladas dentro da gente, elas são, infelizmente, um inimigo silencioso, né? E ela algumas pessoas explodem, outras pessoas implodem. Então, assim, nós 3 somos
emocionais, né? Hoje nós somos 4 emocionais, né? Com você como nossa convidada. Então, assim, a gente sabe o que é esse conflito de emoção contra razão, porque sempre vem aquela coisa, né? Emoção não paga suas contas, né? Exatamente. E assim, Então, eu queria só colocar uma para Elida, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei com educação, como você, né, queria, eu comecei, minha primeira profissão foi como professora. E quando eu falava, as pessoas perguntavam, o que que você faz? Ah, eu sou professora. Não, mas o que que você faz de trabalho? Isso me magoava tanto, porque parecia assim que professora não era uma profissão, como eu tava fazendo um hobby ou qualquer outra coisa. E na verdade eu levava aquilo muito a sério, mesmo nova, assim, eu dava aula para crianças, eu trabalhava na prefeitura, dava para crianças carentes. E eu sempre levei muito a sério, né? Então tem essa questão também que o Thiago tá falando, que eu acho que tem essa pressão da sociedade também. Então eu Sim. ficava escutando aquilo, falando, poxa, mas eu dou aula, mas não é uma profissão, que eu tô E fazendo, olha, então, né? para vocês terem uma Então tem ideia, essa questão, o Thiago tem razão quando ele diz isso. sim, não, exatamente. E por isso que a gente, quando decide escutar o propósito, a gente tem que ter certeza que ele está tão grande dentro da gente que o externo não vai ter influência. Por quê? Quando eu decidi sair da Bosch, eu enfrentei um outro problema. Você está numa multinacional. Você tem tudo para não sei o quê. E você vai ser professora? E como? Porque daí eu tive um avanço financeiro, digamos assim, do Bradesco para Bosch, um aumento de salário, então todo mundo olhava só para isso. Quem vai manter? Não tem lógica você sair da Bosch, né? Digamos assim. Como que você vai se manter, né? Sabe qual que era a minha resposta? Se eu não conseguir me manter como professora, eu vou animar festa. Porque ainda assim... Boa, gostei. Gente, eu tinha resposta. Porque pensa uma pessoinha que gostava de ir em festa e fica fazendo pinturinha. Pintura. Vocês imaginam eu responder isso para executivo dentro de uma Bosch? Ué, mas eu tinha resposta. Porque essa resposta, ela gritava dentro de mim. Fome, eu não vou passar. Então, assim, quando você perde o medo, tipo essa fome, você escolhe o seu propósito. Porque o problema que o padrão indica é esse. Tá, mas quem vai manter esse nível? Tá, gente, mas quem vai manter a minha felicidade plena de acordar todos os dias e fazer aquilo que eu realmente gosto? Desculpa. Ah, mas você é uma boa funcionária, você faz tudo legal, não sei o quê. Ah, porque eu fiz grandes mudanças. Sim, porque eu sou visionária. Se eu trabalho na importação, em contas a pagar, eu quero saber por que não está tendo caixa naquele dia. Aí eu vou lá, vejo se o pessoal está vendendo, às vezes está comprando demais, não está vendendo. Eu tinha essa visão. Então eu fazia um remeleixo em todos os setores. Mas isso depois eu descobri que era o meu lado empreendedor gritando. Que daí já não era só a educadora. Então, assim, isso ao longo de 20 e tantos anos, quanta coisa, gente, passa por baixo da ponte, quanta água passa, né? Então, assim, para mim, é fácil eu falar hoje, mas não foi fácil lá atrás. Porque, gente, e quando eu assumi, então, a escola? Que até então eu era professora de idiomas numa escola de alguém. E aí apareceu essa escola para eu assumir. Você é louca? Você vai assumir uma escola? Não, então sempre eu sou a louca. Então tá bom, obrigada. Eu vou ser sempre a louca. Entende? Então, assim, você se acostuma a ser chamado de louco. Então tá bom, bem. Eu acho que você falou uma coisa importante, enfrentar o medo, né? Não só o externo, mas assim, esse medo que às vezes, incerteza, insegurança, tudo mais, você pegou e foi, né? Independente de tudo isso. Exatamente. Eu acho que hoje a frase, se alguém perguntar qual é a sua frase, só vai. Só vai. A Jaque escutou isso várias vezes nesses últimos 2 anos. Várias vezes. A Jaque já falou isso pra mim também. Falei, eu escuto... Você acha? Eu aprendo, tudo que eu aprendo eu repito. Ela aprende e falou, Fabiana, paz de graça e vai. Eu escutei uma boa essa semana, mas assim, é uma mistura, né? Eu li em alguma coisa, a pessoa, né? Então quer dizer que let's. Nada a ver, né? Vamos que vamos, let's. Então a pessoa falou assim, você entendeu? Let's, meu, vamos que vamos. E olha que eu tenho... Gente, eu acho que eu sou... Tem hora que nem eu me entendo, tá? Mas tem hora que eu acho que eu sou meio topetuda. Então, por exemplo, se alguém vem me desafiar e fala assim, mas e se? E se? Eu não gosto do e se, tá? Eu conheci um treinador que falou que a pior frase do mundo é
what if? E se? Gente, esquece, o e se é inimigo. Ah, e se não existe, porque né? é a dúvida, né? O e se não, é a dúvida. Exatamente. Aí eu sempre tinha uma resposta. Tá, se eu não conseguir bancar essa escola que eu tô assumindo, porque eu era professora, eu ia levar todos os meus alunos junto naquela escola. E eu tinha que coordenar a escola, dirigir a escola, e eu era professora. Tá, mas você não é diretora de escola, você não é coordenadora de escola, você não é empreendedora de escola, e agora? Tá, mas e se não der certo, gente? Olha, eu dou um jeito, eu vou fazer faxina em prédio de madrugada, eu não vou passar fome. Gente, eu nunca tive medo de falar, eu vou fazer X, Y, Z, atitude ou atividade, para suprir um lado financeiro. Eu acho que é isso que acaba, por isso que eu falei, acho que eu sou meio topetuda, porque todas as profissões são dignas, todas as atividades que geram dinheiro são dignas. Então, na pandemia, quando eu tive que transformar a escola em online, e a gente fez isso em 2 dias, porque eu fiquei a louca do online, e a gente não era online, eu ainda falava para minha filha, filha, se alguma coisa não der certo nesse percurso, nós vamos fazer quentinha, marmitinha e vamos vender. Tudo que a gente só vai fazer. Estrogonofe, escondidinho, tudo que você só vai fazer, filha, calma. Vai dar tudo certo. Gente, então assim, o espírito do empreendedor vem com tudo depois. Porque daí é você que vai ter que pagar o preço das suas escolhas. Então, acho que isso ficou muito gritando dentro de mim. É assustador falar isso, mas é o que me fazia levantar todos os dias. Saber que eu tenho saúde, mão para trabalhar e não importa o que eu vou fazer. A gente tem que ter plano B, C, D, entendeu? Olha só, o que eu achei legal. No começo, quando a gente iniciou a live, o Rafael falou uma coisa que é engraçada. Ele falou, né? Eu gostei muito do que ele falou que a gente acaba virando escravo do emprego, né? Isso é verdade, porque quando a gente está fora do nosso propósito, a gente acaba trabalhando só pelo valor financeiro. Então, você acaba virando escravo. A Elaine também comentou uma outra coisa, que ela falou, ó, tudo pela falsa sensação de segurança. Porque o emprego, onde você tem lá o dinheirinho certinho, né? Você tá lá, seguro, né? Mas você não tá feliz, né? Se você me permite a minha concepção de propósito, assim, hoje, porque até hoje eu fico, sabe, em busca, né? Olha, Deus, me ajuda, né? Eu acredito que eu estou no caminho do meu propósito, porque eu tenho muito latente dentro de mim essa necessidade de ajudar as pessoas com a minha dor, com o que eu passei, com tudo que eu vivi. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho para oferecer é o que eu vou oferecer. Então, para mim, o propósito, ele está muito alinhado com eu estar realizada com aquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu preciso estar realizada, eu preciso estar feliz, eu preciso falar assim, coração, você está... Eu sou emocional, então assim, coração, você está feliz com o que você está fazendo? Porque quantas vezes eu já fiz coisas porque o bolso estava feliz, mas o meu coração não estava feliz. Então, assim, eu estava aqui trabalhando, dando dinheiro em casa, mas, assim, quando você levantava, você sabia que, por mais que você desse o seu melhor, parecia que ainda não era o meu melhor, parecia que ainda assim faltava alguma coisa, sabe? Sim. Então, assim, é o meu conceito, né? Eu ainda estou em busca, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho, né? Só estou fazendo, né? Porque se eu ficar também parada sem fazer, também não vai resolver. Então, estou fazendo. E para você ter uma ideia, eu fui para a educação e quando eu me vi com a escola em evolução e expansão, eu virei administradora de novo. Então, assim, a gente não vai ficar livre de fazer tarefas que não são as do coração, porque depois você tem outras responsabilidades que vão vindo com o passar do tempo, do crescimento. E uma coisa que eu me lembrei agora, que eu gostaria de compartilhar aqui, quando as pessoas falam a gente vira escravo do emprego, pergunta como que eu lidero a minha equipe. Eu tenho uma equipe de professores, que é uma equipe o tempo todo elogiada, mas tem propósito. Porque a equipe tem que estar alinhada com o meu propósito. E eu não tenho professores que só querem ser professores. Porque a gente pode ser várias coisas. Então, um grande segredo que eu tenho na minha equipe, porque até meus amigos licenciados da mesma escola que eu tenho em outras cidades falam, Égida, como que você tem essa equipe que você tem? Primeiro porque eu respeito os propósitos de cada um. Eu tenho biólogo na equipe, eu tenho arquiteto na equipe, eu tenho advogada na equipe, eu tenho TI na equipe, só que eles fazem com paixão ensinar idioma que eles também aprenderam com paixão.
Então, eu acabo estimulando o empreendedorismo deles, porque daí eles não se sentem escravos do trabalho. A Hélida respeita o horário que eu posso dar aula, a Hélida sabe que eu faço outra coisa. Eu prefiro que você faça outra coisa também. Porque aí você vai aprender a fazer duas coisas, como eu aprendi. Porque eu não tive que ficar no mundão corporativo querendo ser professora e depois hoje eu sou professora e também tenho que administrar. E a gente tem uma capacidade infinita de aprender, né? Então, o que eu pude trazer para a minha equipe é que eles não se sintam escravos do emprego, porque seria cruel. Quando eu virasse a empregadora, eu ter pessoas que se sintam escravizadas dentro da minha equipe, entende? Não tem lógica, né? É uma luta, entende? Então, assim, é uma luta, inclusive, você encontrar pessoas que casem com esse propósito e entendam o que você quer. Mas essa é a busca, né? A gente não está livre de busca, de encontrar pessoas que entendam o nosso propósito. Eu vou falar por vocês três. Eu não os conheço profundamente. A Jaque eu conheço como aluna, mas também não profundamente como, né, profissional, mas a gente está conhecendo um pouco mais. Vocês três estão dentro do propósito. Porque o que vocês estão fazendo já me inspira propósito. Porque se tem uma coisa que eu tenho visto ao longo dos 16 anos de educadora, podendo ajudar alunos, eu sei quando alguém está no propósito. E por isso os meus professores porque eu fico dando um gás neles. Eu sei que eles... Eu tenho a Júlia, né, que você elogiou, que ela cresceu tanto. Sim. A Júlia vai ser arquiteta. E ela vai ser a arquiteta. Mas é porque ela já aprendeu a ser a professora. Então, tudo que você aprende a dar a tua alma, teu valor agregado ali, acordar e fazer o seu melhor, tá alinhado com o propósito, entende? Então, eu costumo dizer que o propósito, não importa se você serve uma quentinha. Eu tenho uma vizinha que ela faz, né, esses escondidinhos, tudo, e vende. Gente, ela põe bilhetinhos. Eu acho isso o máximo. Que você sinta o amor. Eu também acho que a gente recebe com amor mesmo, né? Você sente um carinho junto com a refeição. Então, eu acho que hoje gourmetizaram tudo para pôr o amor, entende? Então, assim, não importa se é um brigadeiro que você vai vender, se é um casadinho, se é um marmitex, o que for, gente, põe amor, põe propósito. Eu vou porque o outro lado sente também, né, Hélida? Você sente quando vem com amor. Sim. E eu ia fazer também uma pergunta, se vocês acham que tem tempo certo para perseguir aí o propósito. Porque eu acho que nunca é tarde, né? Vejo alguns exemplos, falo, não, mas eu já passei de tal idade. E eu tenho um exemplo em casa, minha mãe, ela foi fazer faculdade depois que todas as filhas já estavam criadas, com 60 anos, né? Ela foi ser professora também de educação especial. Que lindo! Porque era o sonho dela, como a Hélida, desde pequena. E ela só conseguiu fazer isso depois dos 60. Como é o nome da sua mãe, Fabi? Miriam. Não sei se ela tá aqui na live, eu vi que ela entrou, mas eu não sei se ela tá ainda aí. Mas assim, ela, é muito inspirador. E assim, é um exemplo. É um exemplo, assim, que eu acredito que nunca é tarde. Porque ela tinha esse desejo desde pequenininha, foi fazer... Ela tá aqui, viu, Fabi? Ela tá Miriam aí? Barros. Ela tá aí? Tá. Um beijo pra você, viu? Que história linda. É um exemplo pra mim de quem percebe o propósito. A minha mãe tá nessa dúvida, né? Porque minha mãe também tá perto dessa idade e minha mãe também tá assim, o meu negócio não tá dando mais, e agora... O que eu faço? Dá tempo de fazer? Olha aí, mãe. Segue o exemplo da mãe da Fabiana, hein? Minha mãe foi fazer depois foi perseguir o sonho dela e ela é apaixonada por educação especial. Nossa, que lindo. E é uma coisa, é como a Hélida falou, uma coisa que expande, uma coisa que é maior do que ela. Sim, então, eu acredito nisso, que nunca é tarde, sabe? Eu vejo isso muito na minha... Puxar a sardinha pro meu lado, né? Na questão das finanças, né? Então, quer dizer, a pessoa ela tem uma certa idade, ela fala assim, nossa, mas eu não quero operar na bolsa, eu não quero comprar ações, eu não sou para isso. Não, claro que você é. Você pode, hoje está tudo tão fácil. Mas eu não sou de ficar fazendo aplicação, eu não quero aprender. Não, dá tempo de aprender. Eu estou muito velho para isso. Não, nunca é tarde para começar. Não. Então, assim, nunca é tarde para você aprender uma coisa nova. Nunca é tarde para você dizer o não para aquela situação ruim que você está vivendo, né? Não, basta. Eu quero mudar
Né? A gente E viver seu conversou sonho, sei lá. Que seja... eu quero viver meu sonho. Assim, sonhos foram feitos para serem realizados. Quem sonha demais não faz absolutamente nada, né? Então, assim, nunca é tarde para perseguir o que a gente quer, nunca é tarde para a gente encontrar um propósito, nunca é tarde para a gente mudar o nosso propósito, por que não, né? Então, eu penso dessa maneira. Eu tanto concordo com isso, porque como a minha vida sempre foi direcionada a muito trabalho, e eu comecei a trabalhar na adolescência, então eu não fui aquela adolescente que fazia inglês para fazer intercâmbio, né? E eu ainda farei intercâmbio. Eu vou. Que legal! Aê! É meu sonho fazer intercâmbio, mas eu fico pensando, nossa, mas a minha idade. Olha eu. A pandemia me acordou, porque daí no que eu tô online, conseguindo administrar tudo online, eu falei, não, eu vou tocar a escola online, vai dar tudo certo, antes dos 50 eu vou fazer intercâmbio. Aí eu já fiquei sabendo que tem intercâmbio que você pode cuidar de idosos. Aí que delícia, gente, eu fazer um intercâmbio cuidando de idosos. Então, quer dizer, meu coração já se encheu de alegria. Que eu falei, não, já eu se entusiasmou, né, Hélida? Vou cuidar de idosos. Vai ser lindo esse intercâmbio aí, viu? Nossa. Eu não posso parar de sonhar. O ano passado, a pandemia me acordou, porque eu olhei e falei, gente, eu não estou mais sonhando. E eu conversando com aluno no mundo inteiro, brasileiro, na Irlanda. Eu falei, gente, por que eu não fui para o mundo ainda? Né? Tipo, aí eu comecei... Falei, não, mas eu ainda posso ir, entendeu? Então, vocês estão falando de idade, eu estou sonhando ainda com o meu intercâmbio antes dos 50. Mas é isso daí. E se tem uma coisa, assim, que todo esse cenário trouxe para nós, e eu acho que é algo bom, é que ele nos fez despertar para as pequenas vitórias de cada dia, né? Sim. Então, assim, a pandemia, pese toda coisa ruim que ela está gerando para a gente, né, nesses quase 2 anos, mas, assim, para mim, ela me libertou de um processo doloroso profissional, ela fez com que eu me reconectasse comigo, fez com que eu me conectasse, ou reconectasse com a minha esposa, com a minha filha, né, e, assim... trouxe para mim, e aqui eu vou fazer, vou massagear o ego das minhas amigas aí, essas 2 pessoas aí que, assim, nada é por acaso. Não é por acaso. A gente, do nada, chama daqui, um WhatsApp dali, pum, surgiu um propósito comum, juntando os nossos propósitos individuais. Então, foi a pandemia, foi as experiências profissionais que a gente vivenciou, foi a ruptura profissional que nós tivemos, e assim, Hélida, nós somos oriundos do mesmo lugar, nós trabalhamos juntos, e nós vivenciamos a ruptura, de formas diferentes, mas vivenciamos essa ruptura. Então, assim, animal. Eu imagino. Animal. Na verdade, Hélida, quando a gente começou a conversar quando eu comecei a conversar com eles, olha a Jaqueline, vou contar a minha história. Falei, eu vou juntar o pessoal, porque pelo menos eu consigo arrumar. Não fico com o meu tempo ocioso dentro de casa, não passa besteira pela minha cabeça, eu não caio em depressão, né? Porque assim, você sair de uma empresa e você ainda ficar sem fazer nada, você deixa a sua mente sem fazer nada, você está deixando com que outros tipos de pensamento acabem te dominando. Então, aí eu falei, olha, vocês não querem? A gente não tá... Quando eu falei com eles, eu falei, olha, eu sei que é loucura o que eu vou falar para vocês, mas aqui eu não vejo que nós vamos ganhar dinheiro, mas que nós vamos ajudar as pessoas, já que nós estamos em casa, nós estamos, né, aí cada um procurando, mas a gente pode se ajudar e ajudar outras pessoas. Vocês topam? E eles, na hora, toparam, sabe? Eu falei assim, porque se a gente pode, então, já que a gente está em casa, então ajudar as pessoas, e se lá na frente o que vai virar isso, eu só tô, sabe, fazendo. Porque hoje tem uma pessoa que eu nem vou citar o nome dela, e ela me mandou uma mensagem no privado falando, né, que ela saiu do emprego no mesmo tempo que eu, em fevereiro. Ela ainda está pelo processo de luto dela. Ela falou que ela está num processo de luto muito forte, né, que ela não está cuidando dela. Eu falei, então você precisa cuidar de você urgente, porque senão as coisas vão vir na sua mente e vai te dominar. E aí, qual o sentimento que ela vai ter?
que ela é uma incapaz, ela é uma incompetente. Será que eu vou arrumar? Será que eu sirvo para alguma outra coisa? Né? Então, assim, você poder ajudar as pessoas, eu acho que eu ganho muito mais do que a pessoa que está ganhando a minha ajuda. Sim, e fora que a gente sabe que tem a lei do retorno, a lei do universo, ela é infalível. Então, tudo que você plantar, você vai colher. E se você está plantando generosidade e bondade, você vai ser reconhecido. Às vezes não pela mesma pessoa, mas tudo vai florescer. Isso é fato. Assim, isso eu falo de propriedade mesmo, porque só faz, só vai e só faz, porque vai dando certo. E fora que a mente vai atraindo, né, o próximo passo. Hoje a gente está no mundo online. Nossa, verdade. Os cursos, vocês podem desenvolver tanta coisa junto com... Olha, o Rafael está aqui também, está falando, eu vou ser treinador. Estou adorando escutar o Rafael, gente. Ele está super participativo, esse Rafael é da escola? Ele chegou para mim no intervalo... Parabéns, Rafael! Ele falou que ele vai ser treinador comportamental e financeiro. E ele está desenvolvendo um Instagram muito querido. Todos os dias eu sigo. Sempre tem frases maravilhosas. Chama Prioritariamente, né? Fala para ele deixar aqui depois que a gente vai entrar também. E antes da gente ser online, ele chegou um dia para mim no intervalo do cafezinho, né? Porque o meu papel de inspetora de alunos agora não tem. Aí eu fico fazendo inspeção de alunos na recepção, se está feliz, se não está feliz, se entrou na sala e tal. Mas na época que eu fazia isso, o Rafael chegou e falou assim: ô Hélida, você nunca pensou em desenvolver nada online? Porque você tem um jeito, né? E eu vejo que você sempre fala de treinamento e tal. Rafael, eu tenho. Mas eu estou descobrindo ainda a veia disso, sabe? Porque eu não sei se vai ser com o idioma, se vai ser com o desenvolvimento humano. Então, gente, mesmo quando a gente já está no propósito, a gente ainda tem desafios de manutenção do propósito. E agora... então foi o Rafael, então, que te incentivou a fazer as lives? Os primeiros, né? Porque eles sabiam cursos, assim, mas assim, eu não podia embarcar no mundo de treinamento e virar as costas para minha escola. E bem quando eu terminei a formação do IBC, começou a pandemia. A hora que eu ia começar a fazer workshops, eu ia começar a fazer de constelação sistêmica, que eu amo constelação, e daí eu já ia encaixar outras coisas. Gente, começou a pandemia, eu tive que virar todo o meu olhar para a escola online. Então, tudo bem, eu adiei por um ano e agora a gente está voltando aqui depois de um ano, né? E agora que eu estou encontrando uma veia para eu descobrir se eu vou falar mais de coisas mais holísticas, porque eu gosto do holístico, eu gosto de hipnose, eu gosto de várias coisas que estão relacionadas com esse desenvolvimento. Só faz. Então eu estou fazendo, entendeu? Vai que a gente vai seguindo. Só vai. Mas para a gente também, nesse nosso processo, a gente também tem vivenciado experiências novas a cada dia, né? Cada superação, meu Deus do céu. É verdade. A gente tem se desafiado, né, Thiago? Exato. Pra gente, assim, só da gente colocar o nosso rosto para falar alguma coisa e imaginar que tem outras pessoas nos vendo, nossa, para nós assim foi uma quebra de tabu enorme. Enorme. E assim, vamos gravar e fazer live, gravar vídeo. Não, vamos passar. Mas assim, tem uma coisa que eu aprendi, assim, né? Pode ser só até forte, mas... o Gilson tá aí, desculpa. O Gilson tá aí. O Gilson assim, é nosso seguidor, assim, ó, do coração. Eu adoro o Gilson. A gente não pode ser egoísta de guardar o nosso melhor só para nós mesmos, né? Concordo. Isso mesmo. Isso o Thiago falou, é muito importante. E aí me fez mudar umas crenças que eu tinha, enfim. E você sabe que eu escutei isso de grandes treinadores, tá? A gente não precisa escutar dos grandes para entender, mas quando a gente escuta dos grandes, a gente só reforça. Porque eles dizem, todos temos uma mensagem a passar. Qual é a tua mensagem? Então, se propósito... Me arrepiou agora. Se propósito parece muito profundo, muito grande, vamos pensar qual é a mensagem que você tem para passar para alguém. E às vezes a mensagem é aquele momento, igual vocês três estão passando para todos que foram desligados aí em meio à pandemia, né?
como se reinventar. Vocês estão se reinventando e sendo exemplo disso. Então, qual a mensagem que vocês têm? É possível se reinventar, né? Então, eu penso que esse processo de descobrir a própria mensagem é importante, né? Ela faz parte do propósito. Tanto que tem hora que eu me vejo de novo nos treinamentos que eu já fiz e lembro das frases que eu escutei. Qual é a sua voz? Você tem uma voz para passar, você está passando essa voz? Então, eu penso nisso, falar, então deixa eu... Por isso que eu fiz essas lives de inspiração esses dias. Quer saber? Eu sou uma pessoa que adora me comunicar. Agora tá todo mundo online. Eu não vou ficar pegando o telefone para falar com as pessoas, não, eu vou ligar na live. Quem quiser me assiste, quem não quiser assiste depois, quem não quiser não assiste. E tá tudo bem. É verdade. Olha, veio uma pergunta aqui agora interessante do Tomás. Do Tomes? É. Achei muito interessante. Lê aí, Thiago. Ó, o Tomás, o nosso amigo do peito, nosso parceirão aí, queridíssimo Tomás, mandou uma pergunta. Achei interessante. Qual seria a diferença do propósito com vocação? É possível diferenciar? Nossa. Olha, gente, eu daí assim, né? Tomás mandou uma profunda logo, né? Tomás não tá de brincadeira. Eu estava estudando hoje a Bíblia do IBC, do Zé Roberto Marques, porque eu fiz o curso com ele. Ele tem uma página aqui que fala exatamente isso. Olha! Quando você vai... Eu vou ler, tá? Porque eu ainda... Lê, por favor. Existe como descobrir o nosso propósito de vida? Sim. Uma maneira poderosa e eficaz de fazer isso é responder 3 perguntas simples. Quais são os seus talentos? E talento está junto de vocação, se a gente for pensar, né? Faz um paralelo. Tá muito próximo, né? Exato. Então, você faz uma relação das atividades que você faz naturalmente. O que é natural para você fazer? E você faz muito bem em qualquer área da vida e que não precisa de um manual para fazer. Não necessariamente precisam ser atividades que gerem resultados financeiros. Por exemplo, eu gosto de comunicar, eu sempre fui assim no banco. Então, quando eu fui ensinar o meu serviço para alguém, o menino falou assim, você tem que sair para ser professora mesmo, porque você ensina bem até o trabalho aqui do banco. Então tá, porque eu gosto de compartilhar. Então tá, qual que é o meu talento? Eu gosto de compartilhar. Se faz bem para mim, eu quero que faça bem para você. Então, pronto, descobri meu talento. Aí cada um, então, vai pensar. Se vocação tá junto de talento, então anda junto com o propósito de vida, né? E aí vem depois algo muito maior que o Zé Roberto fala, chamado. Você descobre sua vocação, você descobre seu propósito. Só que tem algo maior, chamado. Sabe o que é chamado? É quando você só vai. Porque você é chamado. Alguém te chama e você vai. E aí você já tem seguidores ou discípulos que estão multiplicando o que você faz. Então, quando eu escutei isso e entendi que a escola já estava com os frutos do meu treinamento acontecendo, eu falei, nossa, eu já tenho um chamado, cara. Meus professores me representam tão bem como se fosse eu estivesse dando a aula no sentido coração. E eles já estão multiplicando isso nos alunos. Nossa, descobri meu chamado, entende? Então aquilo me preencheu. Aí outra pergunta, qual é a utilidade desses talentos para as pessoas? Né? Então, observa de que forma esses talentos podem contribuir positivamente na vida de outras pessoas. Todo talento que possuímos deve proporcionar um benefício, uma utilidade a alguém. Né? Por exemplo, o Tiago falando de finanças. Tiago, está todo mundo precisando aprender a investir. As pessoas não foram educadas a isso desde pequenas. Às vezes a gente não sabe o que é investir R$50 por mês, que no fim do ano vai ser R$600, mas ao longo de 10 anos vai ser 6 mil e eu não guardei esses 50 por mês. Essa visão. Está todo mundo precisando disso, só vai. A última pergunta, quais talentos você tem colocado em prática? A prática é que consolida seus talentos. Então só vai, gente. Sai gravando vídeo, sai compartilhando. E... Resumindo, só vai, né? Só vai. Então foi tudo isso que o Zé Roberto resumiu aqui. Fora outras coisas, tá? Mas, como a pergunta dele foi vocação, eu penso que tá junto, né? Eu acho que é só um nome que é diferente, né? Assim, é só uma denominação, né? Mas eu acho que também tá muito junto, muito próximo. Até porque existe o propósito de vida e o propósito de Deus, né? É que daí o assunto vai muito além. Né? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Um dia eu briguei com Deus e falei, pai, eu só pedi para ser professora. Agora o senhor me deu a escola na mão
porque eu dei tanta aula, fui treinando gente, dando aula, treinando gente. E agora eu tenho que administrar isso? Tem, minha filha. Você tem e faz isso agradecendo. E eu acho que cabe uma coisa aí que eu escutei essa semana. E eu gostaria que a Jaqueline falasse a frase. Qual? Sobre o bom combate. O que é que você falou para mim? Eu lembrei. É que o Thiago não citou para nós, assim, né? Que ele estava com um problema na casa dele, assim, né? E aí eu falei assim, ó, eu não sei o que é, eu só vou te passar uma frase. Deus, ele não dá grandes batalhas para soldados pequenos, né? Ele só vai dar grandes batalhas para quem ele sabe que vai conseguir guerrear e que vai conseguir vencer essas batalhas. Ou seja, então, ele entende que para quem ele dá aquela batalha, porque ele sabe que a pessoa vai conseguir vencer, que ela vai conseguir guerrear, né? Porque ele entende que a pessoa é grande. É nós que não enxergamos isso, né? Mas ele vê muito além do que a gente vê. Então, tem muita gente que está aqui. Isso é propósito divino, né? É chamado divino. E tem muita gente aqui na live, Hélida, que eu tenho certeza que tem esse mesmo pensamento, sabe? Do tipo assim, mas eu sou tão pequeno, mas eu não tenho nada para agregar, mas eu não tenho nada para ensinar, eu não sei fazer nada. Olha para dentro de você, olha para a sua essência. Olha para dentro de você que você vai enxergar que você é grande e que você tem, sim, algo para apresentar. Senão você não receberia, né? Deus, quando ele tem um propósito, ele manda mensageiros através das pessoas. Não me fala Aquela isso. primeira live que eu fiz num sábado, que a Jaqueline estava com a mão suja lavando, sei lá, alguma coisa na aí o Thiago entrou. Tá fazendo comida. Vocês sabem por que eu fiz aquela live? Do nada, meio-dia na minha casa. Porque uma moça, ela gravou um áudio para mim e ela falou assim, eu até compartilhei no meu Instagram já, o áudio dela. Hélida, você tem noção que tudo que você fala mexe com as pessoas? Porque você não tem noção quando você mexeu comigo, positivamente. Cara, quando ela falou aquilo, o meu chamado, tudo aqui dentro, mas deu uma explosão, que eu falei, não vou guardar essa explosão para mim sozinha. Vou soltar. Agora, quem quiser que me escute. Porque, gente, imagina quantas crises eu não tenho dentro de mim, conflito interno. Tá, Hélida, mas você é professora de inglês. O que você vai inventar agora de ficar falando de desenvolvimento humano? Não, mas eu desenvolvo pessoas faz 16 anos na escola. Então, assim, para de ficar preocupada se você vai estar falando de inglês ou de desenvolvimento humano, porque as duas coisas estão juntas. Você desenvolve as pessoas para aprender o inglês mais rápido e tá tudo bem. E olha só, uma aluna querendo entrar na tua escola, morrendo de medo de entrar numa aula online. Hélida, eu amo ver os seus stories com as aulas acontecendo, mas eu tô com medo de estar no meio dessas 10 pessoas. Eu só fiz aula particular até agora. Como que eu entro no meio dessas pessoas? Só entra. Mas eu queria um professor me dar na mão. Não, quem vai te dar a mão sou eu, fora da aula. Quando você sentir mal na aula, você volta comigo e eu te fortaleço. Nossa, obrigada. E ela já está fazendo aula, tá adorando. E eu falei, não, então pera um pouquinho, eu posso fazer isso junto. Porque imagina, né, quando você descobre um propósito, igual eu descobri com a escola, você olhar para o lado, dá um medinho de deixar isso aqui, mas eu posso olhar para as duas coisas, entende? E criar uma conexão. E a mesma coisa está acontecendo com vocês. A Jaque é pedagoga, é do Recursos Humanos, vai criar uma conexão com desenvolver pessoas. O Diago é da área financeira, não sei exatamente com que ele trabalhou na empresa que trabalhou, mas você vai desenvolver pessoas com o financeiro. E a parte da Fabiana, que está na área de coaching, de treinamento, vai desenvolver pessoas. Gente, hoje, quem não entende de desenvolvimento humano não vai conseguir sobreviver no futuro. Porque as relações humanas vão ficar cada dia mais difíceis, porque o ego vai vir, a gente tem que saber lidar com isso, e a gente tem que... Hoje eu fiz uns stories lá e o Rafael falou, fala mais sobre dualidade. Gente, a gente tem um conflito interno todo dia de ego e alma. Meu Deus, muito. Só que ninguém está falando disso. E é uma briga interna. E são brigas que, às vezes, se a gente não souber sair dela, vira uma depressão, vira uma crise de ansiedade, né? Então, uma crise até existencial, né? Porque a pessoa começa a duvidar até... Ela já perde até a essência dela, já não sabe nem mais qual é a identidade dela. Ela se perde ali no meio.
Sim, sim, exatamente. Então, a partir disso, eu comecei a ver, eu falei, gente, eu tenho tantos treinamentos aqui, eu preciso começar a pôr isso para fora. Se vai virar treinamento, quando vai ser um curso, vai ser, mas deixa eu começar a florescer isso, porque é muito E já importante. tá te chamando, né, Elida? Como você disse, já tá aí um Já chamado, já tá. tá vindo aí, ó. Não, inclusive, Pois é. eu tô achando que a gente vai começar a ver aqui dentro, ó, o Rafael é treinador, aqui todos vocês são Não, treinadores. Rafael, eu já percebi, né? Porque A o gente vai jeito que querer ele fala... fazer evento online de vários assuntos. Uma tarde online de investimento, de desenvolvimento humano, de coaching, né? E vambora. Vamos! Rafael, se um dia você quiser participar conosco da live, viu? Você está mais do que convidado. Tá super convidado, verdade. Helena tá Até porque a gente... Seja para a Elida, a Helena. A gente sempre fala, né, que nós queremos ter pessoas que sejam gente como a gente. Exato. Né? E Ai, eu tenho Rafael já aceitou, hein? Rafael já dentro. Opa! Tem uma frase, essa questão do desenvolvimento humano que a Elida falou, a gente já está chegando em 1 hora de live, né? Mas eu queria colocar eu queria colocar talvez uma última frase para a gente meditar a respeito dessa questão do desenvolvimento humano, né? Da questão do relacionamento humano, que é a seguinte: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. O que vocês têm a falar sobre isso? Vamos começar com a nossa convidada, Elida, por favor. Nossa, profundo, hein? Profundo. Nossa! Eu achei que era lição de casa. Eu ia Vamos lá. Eu vou falar o seguinte. Quando a gente entende que mar calmo não faz marinheiro experiente, a gente só espera as ondas virem e dar conta do leme desse barco. Então, assim, 1 ano e meio de pandemia, e eu já falei isso numa live de uma outra amiga que me convidou, eu vou falar aqui de novo. Quando começou o Covid, eu bati um papo com o Covid. Eu falei, olha, o Covid é o seguinte, você não vai chegar agora e diminuir os meus planos. Você não vai chegar agora e diminuir o tamanho da potência que se tornou a minha escola para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, você fica bem quietinho onde você está e você só deixa eu ir. E, gente, em 2 dias eu transformei a escola em online. Eu fiz reunião com o pai de aluno, com o aluno das 7 da manhã à meia-noite. E depois a gente foi para o mundo divulgar o nosso trabalho online, que a gente tem aluno. Então, assim, eu só agradeço os tempos difíceis, porque ele nos traz uma força que a gente não imagina que tem. E eu, uma pessoa que gostava de olhar para o aluno, 1 a 1, olho no olho, cadê o olho no olho dos alunos? Está cada um na sua casa. Eu tive que trabalhar internamente tão forte isso em mim e confiar, sabe? Que todo mundo ia entrar nas aulas online, que todo mundo... Hoje a gente tem alunos dando a mão para o outro no mundo inteiro. Sabe uma coisa gostosa, assim? Um lá do sul, outro do norte, outro da Irlanda, outro do Dubai, Inglaterra. Gente, esse povo deu a mão para o outro. E então, gente, já vai surgindo novos líderes até dentro do movimento que a gente está liderando, né? E o olho no online é isso que a gente está fazendo. Hoje, eu não consigo falar com alguém se não for pelo WhatsApp Camera. Eu falo assim, posso te ligar? Quero falar com você. Que legal. Eu tô olhando para a pessoa, entendeu? Aí eu falo assim, gente, eu não tô aguentando essa Hélida querer ligar pelo WhatsApp com todo mundo, entende? Porque aí a gente já aprendeu a olhar no olho do outro pelo online, né? Então a gente tem que aprender com tempos difíceis, não tem o que fazer. É isso. Legal. E assim, nós recebemos aqui dos nossos amigos 2 mensagens que eu acho que podem gerar um tema para uma live futura. É a questão de liderança, né? Então, o Tomaso, ele falou o seguinte, que ele recebeu hoje, né, agora, um chamado de gerenciar um time. E hoje ele vê como é importante a empatia, parceria e suporte. E o Rafael colocou o seguinte, líderes não nascem prontos, né? Então, assim, eu acho que fica de sugestão para um próximo tema, a gente
está aqui com o nosso tempo esgotado. Eu queria deixar a palavra para a Jaque e para a Fabiana e encerrar com a palavra da Hélida, né? Primeiro, nosso muito, muito, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para passar aqui uma horinha batendo papo nessa nossa roda de conversa. Vamos desgourmetizar essa questão de live. Pá. Né, a nossa roda, nossa roda de conversa, porque isso aqui é um bate-papo, né? Queria agradecer e queria passar a palavra para a Jaque e para a Fabi também. Olha, se eu posso dizer uma coisa sobre o propósito, para finalizar, é o seguinte: quando você escolhe o seu propósito, nada vai ser fácil, nada. Se as coisas estiverem muito calmas, olha que tem alguma coisa errada. Tá faltando ainda você acrescentar alguma coisa no seu propósito, porque normalmente, quando a gente escolhe o propósito, na verdade, é muito mais turbulência que o comum, né? Porque você está seguindo uma coisa muito maior, né? Não é só um trabalho, né? E eu vou fechar até com uma frase da minha irmã aqui, porque eu achei a coisa mais linda, né? Que toda ação é você que determina como você irá reagir a isso. Então, a ação, ela vem com uma luta, né? E aí você vai saber se você trata a luta como algo bom ou algo ruim. Nem tudo são apenas lutas, mas das lutas nascem pessoas mais fortes. Que lindo, que tem a ver um pouco com o que o Thiago falou, né? Gente, eu queria agradecer também a Hélida por participar com a gente, ficar essa uma hora com a gente. Foi muito enriquecedor. Nossa, muito obrigada. Vários insights sobre propósito e muitas outras coisas também. E essa coisa do só vai, para mim, tá sendo muito importante. A Jaque me ajuda bastante nisso. Ela de graça, pega e vai. Aqui, ó, passei tudo. Agora eu entendi, mas a Jaque é uma grande incentivadora também, ela de enfrentar os medos, né, nessa nova onda de fazer live, mostrar mais a cara, fazer vídeo, que eu tenho bastante receio, mas a Jaque tem me ajudado bastante nesse sentido, e acho que isso é super importante mesmo, né? Essa parceria que a gente tem um propósito em comum, sempre foi muito claro que a gente estava super alinhado no nosso propósito, e acho que por isso que tem funcionado e tem fluído muito bem. E queria agradecer também todo mundo que participou da live, né? Tem muitos amigos, eu vi que tem muitas pessoas conhecidas, outras não, mas todos muito participativos, eu que gostaria de agradecer também. Hélida, é com você. Olha, gente, eu só gratidão, né? Porque de verdade foi um bate-papo delicioso. Foi muito bom, vocês me deixaram muito à vontade, ainda que não seja muito sacrifício me deixar à vontade, porque eu sou tagarela. Mas eu espero que eu realmente tenha contribuído aí com alguns insights que são só o exemplo do que aconteceu comigo, né? Uma pontinha da minha história, mas eu acredito que eu tenha lembrado de pontos importantes, né? Para trazer essa luta mesmo, que é a luta da busca. Pede, bate e receberás, né? Porque não adianta só pedir, a gente tem que bater também, e a gente tem que buscar. E vai acontecendo, eu tenho certeza disso. Então, eu desejo para vocês três e todos que estão aqui nessa live, que vocês continuem acreditando que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, tá tudo certo e dentro do que é para ser mesmo. Só vai, só vamos. Só vai. Obrigada. Então tá bom, gente. Gente, boa noite. Boa noite, a gente fica por aqui. Assim, a minha cabeça tá assim, eu tô leve. Por mim eu ficava 1, 2, 3 horas. Aqui, viu? Eu tô e assim, gente, nos acompanhem, a gente sempre vai estar aqui batendo papo com pessoas especiais, com pessoas que têm uma mensagem boa para mandar para vocês, tá? Então, boa noite. Boa noite. E essa live vai ficar salva, né, Thiago? Ela vai ficar salva e eu vou apertar o botão certo para salvar. Tá bom? Tá e assim, gente. Uma observação, acho que foi a Helena Cuio. A Helena, eu acho que ela me conhece de alguma conexão com o IBC, eu nem a conheço pessoalmente, mas ela falou: eu quero o tema desenvolvimento. Desenvolvimento. Bora. Tá vendo, Hélida? Vocês aí instigados
por que não fazer um evento de uma tarde online usando o Zoom para a gente poder ficar numa plataforma realmente de educação, onde realmente todo mundo entrar, Adoro. vai ter informação, né? Vamos. Porque Só vai. e na live a gente vê todo mundo escrevendo, dá uma vontade de sair respondendo, né? E aí, se a gente marca um horário, uma tarde de um evento, pode ser 2, 3 horas, todo mundo entra engrenado em compartilhar, né? Dá para fazer muita coisa aí. Vamos em frente. Eu vou também, Helena. Muito boa. Fabi, já colocou no caderninho, Fabi? Já, né? Você acha? A Fabiana A Fabiana é a nossa personal schedule, sabe? Porque ela lembra a gente que tem que fazer as coisas. Personal schedule. Olha, muita gente falando que topa, hein, Hélida? Tem um monte de gente, ó. Falando que topa. Show. Mas esse assunto é delicioso. E o Thiago toca violão? Eu tento. Então, Eu tento. A Hélida toca. Você toca também, né, Hélida? Né? Você toca, não toca, Hélida, também? Então, eu sou intermediária, sabe? Eu tô buscando sair da... Tipo assim, pestana, eu faço só bem a Fá. Então, eu preciso treinar, tá? Mas o Thiago tá sendo humilde, ele tem cara que toca. Senão ele não ia deixar... Tem mesmo. Que canta. Posso chamar uma cantora, se vocês quiserem. Tem uma amiga que pode cantar, viu? O problema é que eu não sou tão assim eclético, sabe? Eu sou um pouquinho, né? Assim, o repertório um pouquinho rock and roll. Então, assim, meu repertório é um pouquinho complicado. Mas a gente consegue tirar um Nothing Else Matters do Metallica. Conseguimos, mas assim, conseguimos tirar um Ramones, um Black Sabbath, sabe? Um Led Zeppelin até que vai, um Parabéns pra Você, mais envenenado também. A gente consegue. Tá ótimo já. Legal. Então tá bom, gente. Então já fica o convite aqui pra gente fazer uma tarde de desenvolvimento humano, uma tarde de debate. Vai ser incrível. Nós já temos aqui 4 participantes, né? Já tá incluso no meio. 5, 6. Tem várias pessoas. O Gilson já tá incluso. Aí, ó, que legal. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, só vai. Muito bom, gente. Tá bom, gente. Até mais. Boa noite pra vocês. Tchau, Beijão. tchau. Boa noite. Beijo, tchau.